Olá, meus amigos e minhas amigas. A situação na Ucrânia continua intensa e novas notícias continuam chegando, especialmente da cidade de Chachivar, um ponto de resistência ucraniana no leste. Apesar dos relatos de que as forças russas teriam chegado aos subúrbios dessa cidade, o pessoal de Kiev está desmentindo essa informação, dizendo que a luta continua firme. E olha, essa região tem uma importância estratégica bem grande, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Então, qualquer avanço ou recuo ali é bem significativo para os dois lados. Mas vamos dar uma olhada nas versões apresentadas tanto por Kiev quanto por Moscou sobre o que estaria acontecendo lá. Do lado ucraniano, temos Andriy Zadubiny, porta-voz do Comando Leste da Ucrânia, desmentindo categoricamente as alegações de que tropas russas entraram nos subúrbios de Chachivar. Ele afirma que a situação é, sim, muito difícil e os combates continuam, mas ressalta que as tropas russas não chegaram a essa área. Veja o que ele diz. A situação lá é muito difícil. Os combates continuam, mas eles não estão lá. E ainda faz um apelo insistente para que não se acredite nos relatos russos. Mas do outro lado temos a RIA, a agência de notícias da Rússia, citando um conselheiro do chefe regional nomeado pela Rússia, afirmando que as forças russas estão de fato no subúrbio de Chachivar. Esse tipo de informação conflitante é típico em zonas de guerra, onde as disputas em torno de informações é tão intensa e importante quanto os combates no campo de batalha. Mas independente de comprarmos ou não a verdade de um dos dois lados, o que podemos concluir a partir dessas informações? Bom, primeiro que a situação no leste da Ucrânia continua extremamente volátil e longe de uma resolução pacífica. Segundo, é um lembrete de que as informações que recebemos de áreas de conflito precisam ser avaliadas com cautela, especialmente quando provêm das partes diretamente envolvidas no conflito, que podem ter agendas próprias para moldar a versão a seu favor. A cidade de Chachivar, assim como muitas outras na região de Donetsk, tem sido um foco de intensos combates desde que o conflito no leste da Ucrânia se intensificou em 2014. A região é muito importante, tanto estrategicamente quanto simbolicamente, para ambos os lados, e é provável que continuemos a ver mais dessas disputas e informações conflitantes à medida que o conflito se desenrola. Depois de tomar Avdiivka em fevereiro, temos visto que as forças russas estão tentando avançar ainda mais no leste ucraniano. E de outro lado, os ucranianos estão se esforçando para segurar as pontas, mesmo enfrentando escassez de munição de artilharia e esperando por uma ajuda militar dos Estados Unidos que está meio que presa no Congresso americano. Se a Rússia conseguir avançar sobre Chachivar, que é uma cidade bem fortificada e tinha cerca de 12.200 habitantes antes da guerra, seria realmente um baque tanto para a Ucrânia. A Rússia já controla cerca de 18% do território ucraniano e tem intensificado seus ataques de longo alcance nas últimas semanas, mirando principalmente na infraestrutura de energia e causando apagões em grande escala. Mas nem tudo são más notícias para o lado de Kiev. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia conseguiu estabilizar suas posições apesar da falta de munição e o atraso nas entregas. Ele alertou, no entanto, que a Rússia poderia iniciar uma nova ofensiva no final de maio ou no verão, mas garantiu que a Ucrânia não será surpreendida e tem um plano de batalha próprio. Mas parece que eles não estão apenas na defesa. Nós temos visto que a Ucrânia vem aumentando seus ataques de drones contra alvos da Rússia, com um foco particular em refinarias de petróleo. Claro que com o objetivo de atingir as receitas importantes do petróleo russo. Essa estratégia tem colocado em prática um esforço maior para desenvolver drones de longo alcance como alternativa à limitada disponibilidade de mísseis de longo alcance e à dificuldade em obter esses mísseis dos aliados ocidentais. Mas parece que estamos vendo um upgrade nessa estratégia. A destruição de 6 aviões militares russos e os danos a pelo menos outros 8, com a possibilidade de 20 vítimas entre mortos e feridos, aponta para um golpe contra o potencial de combate russo. Os aviões Su-27 e Su-34 atingidos no bombardeio são peças-chave na operação militar da Rússia na Ucrânia, sendo ambos usados na linha de frente. Esse ataque não só destaca a capacidade da Ucrânia de atingir alvos importantes em território russo, mas também expõe vulnerabilidades nas defesas aéreas russas. Fica claro que foi uma operação bem planejada. O envolvimento direto do Serviço de Segurança Ucraniano e do Exército na orquestração dessa operação especial, como foi descrita, revela um nível de planejamento e execução que merece atenção. Enquanto a Rússia reporta a neutralização de 53 drones ucranianos em diversas regiões, fica claro que a guerra está tomando novas dimensões, com ataques que vão além das fronteiras imediatas do conflito. A resposta ucraniana vem em um momento crítico, onde a intensificação dos ataques russos, especialmente na região de Kharkiv, pressiona as forças de Kiev. Ao mesmo tempo, a Ucrânia busca estrategicamente atacar a infraestrutura militar e energética dentro do território russo, numa tentativa de cortar as cadeias de abastecimento e enfraquecer o esforço de guerra do inimigo. Essa abordagem, embora arriscada, reflete a urgência de Kiev em buscar formas de equilibrar o conflito que agora se estende por mais de 2 anos.
A estratégia de utilizar drones, inclusive modificando aviões para operarem sem pilotos em ataques profundos dentro do território russo, como o incidente do Tartaristão, mostra uma adaptação às realidades do campo de batalha moderno. A escolha desses alvos, particularmente refinarias de petróleo e instalações militares, visa diretamente minar as capacidades logísticas e econômicas da Rússia, em uma guerra que também se luta em termos de recursos e sustentabilidade. Da mesma forma que os russos afirmaram que conseguiram interceptar 53 drones ucranianos em seu território, a Força Aérea Ucraniana afirmou que conseguiu interceptar e destruir 13 drones utilizados em um ataque noturno promovido pela Rússia às regiões do sul do país. Esses drones, que são conhecidos como Sherod, foram abatidos sobre as regiões de Zaporizhia, Odessa e Dnipropetrovsk. Além dos drones, a Rússia também lançou 2 mísseis dos sistemas S-300, S-400 e 3 mísseis balísticos Iskander-M nesse ataque. É uma amostra clara da intensidade e da variedade dos arsenais que estão sendo empregados nesse confronto. Um dos ataques tinha como alvo a infraestrutura energética na região de Odessa, mas, de acordo com as forças do sul da Ucrânia, todos os 4 drones direcionados a essa área foram repelidos pela defesa aérea. Contudo, os destroços resultantes dessas interceptações causaram danos a várias residências privadas e edifícios agrícolas em Zaporizhia. E não para por aí. Na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, que vem sendo alvo frequente de ataques russos, novas explosões foram relatadas. De acordo com Oleh Syniehubov, governador da região, esse último ataque danificou 4 carros e um prédio de 5 andares, mas, felizmente, até hoje de manhã não haviam sido reportadas vítimas. Gente, as notícias que chegam de todos os lados e a intensificação dos ataques dentro do território russo mostram que não é possível fazer previsões precisas sobre os desdobramentos do conflito. Esse novo cenário se complica ainda mais pela intensificação dos ataques dentro do território russo, um desenvolvimento que indica uma escalada e uma potencial expansão do teatro de operações. A capacidade da Ucrânia de levar o conflito para dentro do território da Rússia, principalmente através de ataques de drones a infraestruturas críticas e a bases militares, acaba refletindo não apenas um avanço em termos de capacidades ofensivas, mas também uma estratégia deliberada para dispersar e desgastar as forças russas, afetar o apoio interno a Putin, além de tentar impactar a economia russa e sua capacidade de sustentar a operação militar. Essa dinâmica reforça a percepção de um conflito enraizado não apenas em objetivos territoriais, mas também em uma luta mais ampla por segurança, soberania e influência na esfera internacional. Por falar em esfera internacional, vamos ao Japão, país que tem se tornado cada vez mais proativo no que tange à segurança internacional. Mas prestem atenção em como ele está tratando essa questão. Primeiramente, o lance de querer se aproximar da Coreia do Sul e das Filipinas, que são aliadas dos Estados Unidos, é uma jogada clássica de fortalecimento de alianças. E isso não é só sobre mostrar força militar, está mais para criar uma rede de segurança coletiva que possa enfrentar desafios comuns, especialmente quando se fala na China e na sua influência crescente na região. A China, como a gente sabe, tem sido bem assertiva nos seus movimentos, tanto em termos econômicos quanto militares. Então não é surpresa que Japão e Estados Unidos, junto com outros aliados, estejam buscando maneiras de, digamos, equilibrar as coisas. O encontro de Kishida com Joe Biden em Washington parece ser um grande passo nessa direção, marcando o primeiro encontro desse nível em 9 anos. E isso por si só já diz muito sobre a importância que eles estão dando a essa cooperação. E tem mais. Essa questão de fortalecer os laços não é só uma questão de defesa. Tem um lado econômico muito forte também. Quando o Kishida fala em cooperação para a prosperidade econômica da região, é um lembrete de que segurança e economia andam de mãos dadas. Investir em defesa, fazer acordos sobre equipamentos militares e até mesmo ajustar a estrutura de comando militar dos Estados Unidos no Japão são passos que também visam garantir que a região continue sendo um lugar bom para se fazer negócios. Além disso, a aproximação com a Coreia do Sul e as Filipinas e até a disposição de dialogar com a Coreia do Norte sem pré-condições mostra uma tentativa de abordar os problemas regionais de uma maneira mais integrada. Isso é muito interessante porque vai muito além do simples antagonismo. É um reconhecimento de que a segurança na Ásia é um quebra-cabeça complexo onde cada peça importa. E aí tem a Coreia do Norte no meio dessa história toda. A disposição de Kishida em conversar com Kim Jong-un sem pré-condições é um daqueles movimentos que podem tanto abrir caminhos para uma paz mais estável quanto ser um jogo de xadrez diplomático super complexo. Dado o histórico de tensões e questões delicadas, como os sequestros de cidadãos japoneses pela Coreia do Norte, qualquer progresso nesse diálogo seria, sem dúvida, um marco importante. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.